Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus, meu Pai, nós entramos em oração na Tua presença nesse momento, e a primeira coisa que nós fazemos, meu Deus, é agradecer ao Senhor por estarmos aqui, por mais essa oportunidade, por esse privilégio, meu Deus, estarmos na Tua casa, a cada dia, ouvindo, recebendo palavras, direções que nos dão condições de crescer, de evoluir, meu Deus, de nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos cristãos de primeira classe, da melhor qualidade. Eu oro para que o Senhor nos ajude nesse processo. Eu oro, meu Deus, para que nos ajude a guardar a Tua palavra em nosso coração, a reter, e não sermos ouvintes, meu Pai, esquecidos, ouvintes que não guardam, que, meu Deus, não retém a palavra e consequentemente não dá fruto, não frutifica. Não, Senhor, nós não aceitamos sermos galhos secos, uma terra estéril, improdutiva, meu Deus, uma cisterna que não retém água, cisternas rachadas. Não, Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra em nosso coração e viver em conformidade com ela, praticando os princípios, colocando em prática, meu Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido e recebido do Senhor, vivendo à altura do nosso conhecimento, meu Deus, para que dessa maneira o Senhor possa investir em nós, confiar mais em nós, nos levar e nos elevar para níveis mais altos. É o que todos nós queremos, e a promessa que está sobre nós, a promessa é de 10 vezes mais. O Senhor quer nos elevar, mas jamais iremos por um nível mais alto aqui fora, se não formos primeiramente por um nível mais alto internamente. Então, meu Deus, eu oro por expansão mental, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, eu oro, meu Deus, para que as escamas caiam, eu oro para que a incredulidade que cega seja arrancada dos corações, eu oro, meu Deus, para que a palavra seja misturada com a fé, para que a palavra, meu Deus, crie vida no íntimo de cada um, Senhor, no coração, que essa semente possa germinar nos corações, e assim, meu Deus, possamos ser movidos por ela, tomarmos decisões, agirmos com base no que a Tua palavra diz, e não no que estamos pensando, sentindo, desejando. O Senhor espera encontrar em nós maturidade, e maturidade é isso, meu Deus, é quando não fazemos o que queremos, quando não somos, meu Deus, movidos pelas circunstâncias, mas quando temos convicção e agimos com base no que sabemos, no que cremos. Seja conosco nessa noite, assuma o controle dessa reunião, conduza, fala aos nossos corações, e que nenhum de nós, meu Deus, saiamos desta reunião da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo nível, mas que haja, meu Deus, crescimento, progresso, até porque, meu Deus, progresso é sinônimo de felicidade. Se nós não progredirmos, não crescermos, não melhorarmos, não evoluirmos, meu Deus, mas permanecermos no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, seremos pessoas frustradas, infelizes. Meu Deus, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a progredir, é o que eu peço ao Senhor. Consagro tudo a Ti agora e coloco tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Ligadas as nossas vitórias, pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética.
para 2022, 10 vezes mais, incomparável, será o meu ano, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir aqui em Gênesis 13, versículo 14. Que diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Então vou repetir. Disse o Senhor a Abrão, depois, diga depois. Depois que Ló separou-se dele. Nós sabemos que Ló significa véu. E entendemos que Ló foi um atraso na vida de Abrão. Quando Deus mandou ele sair da sua terra, da casa do seu pai, ele permitiu que Ló o acompanhasse. E enquanto Ló esteve com ele, Deus não pôde mostrar tudo o que tinha com Abrão. Depois que Ló se separou, ele ouviu isso aqui, ó. De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, e nós sabemos que não dá, não é possível. Ainda ontem o bispo trouxe aqui as imagens, tanto da areia da praia, quanto das estrelas do céu estrelado. Impossível contar. Impossível, está aí. Não dá para contar. E o Senhor deu a Abrão essas imagens para ilustrar, né, quão numerosa seria a sua descendência. Também se poderá contar a sua descendência. 17. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Esse texto nós sempre usamos, né, como base para aquela orientação de você ir, e um giro que você sonha, pisar, né, no lugar, no local onde você sonha trabalhar, sonha estudar, sonha construir, sonha abrir o seu negócio. Percorra a terra, vai lá, pisa naquele lugar como estrangeiro, vai visitar aquele imóvel, vai fazer aquele test drive no carro que você sonha, né? Pela fé já tomando posse, possuindo como seu, como sua aquela propriedade, como seu aquele veículo, como seu aquele ponto, aquele comércio, e assim por diante. Nós cremos que Abraão fez o que o Senhor orientou ele fazer. Foi percorrer a terra. Mas a direção foi de onde você está. Então, de onde você está, olha para o norte, o sul, o leste, o oeste, de onde você está. Veja. Olhe e veja, né, toda essa terra. Porque toda a terra que você está vendo, eu vou dar a você, a seus descendentes. Então, aonde ele estava, naquele lugar, ele foi levado por Deus
a percorrer, né, na mente, a imaginar pela fé toda aquela terra sendo possuída por ele e pelos seus descendentes. A Bíblia diz, em Provérbios 23:7, que como imaginou na sua alma, assim é. Então, como você pensa, assim é. Como você imagina, assim é. Então, o tempo todo Deus está lutando para expandir a nossa mente. Ele deu imagens para Abraão se agarrar. Deus mandou Abraão sair da terra. Deus mandou o Jacó olhar e ver o rebanho que ele queria, que ele precisava. Então, a Bíblia está cheia de exemplos e referências que nos ensinam a fazer uso dessa fé, da imaginação da fé, a pela fé enxergar o que nós sonhamos, o que nós desejamos, o que nós queremos, pela fé tocar, pela fé possuir, dentro de nós, vivermos aquilo que nós sonhamos, porque tudo começa dentro, tudo começa na mente, tudo que hoje, por exemplo, esse prédio, né, nasceu na mente de uma pessoa, alguém pensou, alguém projetou, alguém colocou no papel, alguém fez a planta. Então tudo começa dessa forma. Deus coloca sonhos em nós, Deus nos faz promessas, Deus envia a sua palavra para expandir a nossa mente. Porque ninguém vai lutar por algo que não sabe que existe e que é possível, né? Muitos de nós viemos de um lar sem muita informação, possibilidade, muitos tiveram um referencial baixo, e até conhecerem a palavra, ouvirem a palavra, quantos que não viviam situações anormais, mas pensavam ser, né, situações normais, comuns, né, porque todo mundo vive, porque todo mundo está, né, vivendo algo semelhante, então, aquilo deve ser aceito, é o normal. Mas se nós vamos para Provérbios 4:18, a Bíblia vai dizer que a vereda do justo é como a luz da alvorada, a luz do amanhecer. Alguém já viu, né, o dia clarear? Quando dá meia-noite, 0 horas, já iniciamos um novo dia, certo? Só que está escuro. E se você ficar acordado até as 4, 4:30, 5, você vai ver que a escuridão vai começar a dar lugar à claridade. E à medida que o sol vai se levantando, as trevas, a escuridão vai saindo, vai desaparecendo, né? A Bíblia diz que assim é a vereda do justo, é como a luz da alvorada, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, até a plena claridade do dia. Então, é uma vida que progride, que avança, que cresce. A nossa caminhada precisa ser progressiva. Tem que ser uma caminhada de vitória em vitória, de glória em glória. Nós teremos, sim, desafios, lutas, batalhas, dificuldades.
Mas o normal para o justo é progredir, crescer, avançar, e avançar de uma glória para uma glória maior. Nós não podemos aceitar algo diferente disso. Não podemos achar que algo diferente disso é normal. Tomar como base muitas vezes pessoas que estão vivendo assim, uma vida abaixo do nível de vida conquistado por Jesus, do nível de vida que Jesus conquistou com preço de sangue na cruz, vida abundante, vida plena, né? Mas até que uma pessoa acredite realmente que é para ela, que ela pode, né? Que está ao seu alcance, muitos vão aceitando, muitos se conformam. Quantas vezes já atendemos pessoas que ao invés de reagirem às situações, se conformavam até mesmo por conta da fé religiosa que foi incutida. Você tem que aceitar, é provação, Deus está te provando, e sem contar aqueles que até se orgulham do seu sofrimento, se orgulham de contar o quanto estão sofrendo, o quão pesada está sendo a sua cruz, né? Quão difícil está sendo a sua vida, quantas lutas, quantas dores. Quantos que não se orgulham das desgraças, do sofrimento, das lutas, das provações? Nós temos luta, mas temos que ter vitória em tudo e sempre. Em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nós somos o quê? Mais que vencedores. Então, nós temos que vencer tudo e vencer sempre. Se a minha vida não está sendo uma vida progressiva, de glória em glória, de vitória em vitória, então eu preciso olhar para mim, me observar e me questionar. Será que eu estou realmente na condição de um justo? Será que eu estou? Porque o caminho do justo, a vereda do justo é assim, é progressiva. Então será que eu estou na condição de um justo? Quem é o justo? Que pratica a justiça. Que mais que a Bíblia fala sobre o justo? O meu justo viverá pela fé. Será que eu tenho vivido pela fé? Porque talvez eu tenha o título de justo, mas eu não vivo pela fé, eu vivo por sentimentos. Eu não sou movido pela fé, eu sou movido pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelas opiniões, né? Por tudo, menos pela palavra. Então o que me move? Talvez eu me apresente como justo, mas eu sou praticante da justiça, da palavra. Eu tomo decisões com base no que a palavra diz. O justo é um cidadão dos céus, ele vive debaixo de um outro regime, né? A autoridade máxima sobre ele é a palavra de Deus. Então, será que eu estou vivendo debaixo dessa autoridade, submisso à palavra, vivendo em conformidade com a palavra? Porque nós temos falado, se torne um especialista nos princípios, cumpra com os princípios, obedeça fielmente a todos os mandamentos, e como consequência disso, o que acontece? Diga, todas as bênçãos virão sobre mim, me acompanharão. Então, se eu pratico os princípios, se eu obedeço os mandamentos, a bênção é inevitável. Bênçãos virão, me acompanharão, me seguirão. O que o Davi disse? Sei que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. E é o que se vê na vida do justo, a bondade, a misericórdia, o favor, o cuidado.
a bênção do Senhor. Então, se tem faltado bênção, se tem faltado favor, tem faltado humildade, justiça, né? Obediência, viver por fé. Quantos que não estão além, não estão vivendo mais, porque estão cegos. E o que está cegando a pessoa? É a incredulidade cega. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E esses incrédulos não se refere somente ao ímpio, não. Né? A quem declaradamente diz não crer na palavra, refere-se àqueles que estão ouvindo a palavra, mas não são guiados por ela. Estão ouvindo a palavra, mas não se submetem a ela. Estão recebendo da palavra direções, mas não estão seguindo essas direções, porque racionalizam. O Abraão mesmo, né, ao ouvir isso aqui, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Quando ele ouviu isso, né, ele não tinha um filho sequer. Como é que eu vou possuir? E aqui ele já tinha, né, seus mais de 75 anos de idade. Já estamos falando de um senhor. E Deus vem e promete, né, toda a terra que a sua vista podia alcançar. E ele não tinha um descendente. Não tinha um filho. Né? Por isso que Deus fala em Isaías: olha a pedreira de onde eu tirei vocês. De um eu fiz tantos. De um eu fiz tantos, eu levantei tantos. Para mostrar que para Deus nada é impossível. Né? O que se podia esperar de um homem já, né, avançado em idade? Por isso que ele teve aquele momento do capítulo 15, onde ele titubeou, olhando para si mesmo, olhando para o seu físico, olhando para o físico de Sara, para o tempo, né, que ele já vinha esperando pela promessa. E aí, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque todas as vezes que você tira o olhar de Deus, tira o olhar da promessa, da palavra, e olha para o vento, se afunda. Olha para as circunstâncias, você se intimida, você se conforma. Olha para si mesmo, você aceita menos. Então Abraão começou ali olhar para a sua idade avançada, para a idade avançada de Sara. Já começou, né, a definir a sua vida, né, com base naqueles pensamentos incrédulos. Já passou o tempo demais, já é tarde demais, já estou velho, né? O mais provável é que o meu servo Eliezer será o meu herdeiro, porque até agora nada de filho. Então observe que quando a pessoa ela começa a se envolver com as circunstâncias, ela começa a se tornar uma pessoa negativa, pessimista, questionadora, né? Ela cede à incredulidade. Mas Deus nos ama tanto que sempre, como fez com Abraão, faz conosco. Ele envia a palavra, Ele envia mensagens para despertar a nossa fé, para chamar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. Ele envia palavras para expandir a nossa mente, porque Ele não nos quer vivendo uma vida aquém daquela que Ele determinou para nós. Em Jeremias 29:11, todo mundo conhece esse texto, diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal,
para dar a nós o fim que nós esperamos. E na NVI, os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus tem planos grandiosos, Deus tem o fim que nós esperamos, planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, pensamentos de bem, de paz. Ele tem para nós o fim que nós esperamos. Mas o diabo nos quer cegos, e ele consegue nos cegar através da incredulidade, que surge e se desenvolve, cresce, toma o nosso coração, quando focamos as circunstâncias, as limitações, quando tiramos o nosso olhar da coisa certa. Então, eu preciso manter o meu olhar em Deus, o meu olhar no que Ele falou comigo, na promessa que Ele me fez. Senão eu vou acabar me sabotando, acreditando em alguma mentira, ficando cego e aceitando menos daquilo que Ele tem para mim. Deus só pôde mostrar a Abrão tudo que tinha com ele, depois que houve essa separação, depois que Ló separou-se dele. E cada um de nós precisamos identificar na nossa vida o que representa esse Ló, esse véu, né? Pode ser uma fortaleza, uma forma de pensar, pode ser um relacionamento, pode ser muitas coisas, das quais nós ainda temos proximidade, vínculo, mantemos a nossa vida, e que está impedindo Deus mostrar tudo que Ele tem conosco, abrir os nossos olhos e mostrar tudo que Ele tem preparado para nós. Então, o Ló não era para ter acompanhado. Deus mandou ele sair, mas Ele permitiu que Ló o acompanhasse. E Ló foi um atraso. Tem coisas que são atraso na nossa vida. Tem coisas que estão atrasando aquilo que Deus pretende fazer nas nossas vidas. E não poucas vezes já Deus enviou palavras alertando-nos sobre isso, né? Sobre situações que podem impedir a ação de Deus, pode impedir esse derramar de bênçãos. E nós temos que buscar em Deus, buscar através do Espírito Santo esse discernimento. O que que está impedindo o Senhor de me levar para mais, né, de confiar mais em minhas mãos? Então busque esse discernimento, e seja lá o que for, tire esse atraso. Como a Bíblia diz em Hebreus, livre-se de todo pecado e de todo embaraço, que tão de perto te rodeia, e corra a carreira que lhe foi proposta. O que o Senhor nos propõe é uma carreira, né? Uma vida, uma corrida de vitórias. É isso que o Senhor nos propõe. E nós temos que nos livrar dos lós, dos embaraços, dos véus, das escamas, daquilo que nos impede de ver, né? E consequentemente, se eu não vejo, se eu não sei, eu não luto por aquilo. Nós só lutamos, né, por algo que nós sabemos que existe, né? Então, é interessante isso aqui, porque o Senhor disse, toda a terra que você está vendo, eu darei. Ele já via a terra, mas quando o Senhor vem e fala assim, agora olha para o norte, é como se Deus estivesse abrindo mesmo a visão. Você está vendo, mas você não estava vendo, que essa terra é sua, que eu tenho essa terra para você.
Ele já estava vendo aquela terra, mas não como dele e dos seus descendentes, compreende? Amém, pessoal? Ele estava vendo, mas não como dele. E depois que houve essa separação, agora Deus vem e diz, olha, né, toda essa terra que eu vou dar a vocês, a vocês e seus descendentes. Então veja como sua, passe a olhar para isso como se isso já fosse seu. E aí a direção de percorrer a terra, como eu disse, eu acredito que ele percorreu fisicamente, mas primeiro ele percorreu espiritualmente. Primeiro ele passou a imaginar toda aquela terra, né, sendo possuída por ele e pelos seus incontáveis descendentes. Então ele passou a imaginar, percorrer pela fé, na mente. Amém, gente? E isso precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. Nós precisamos ter esse hábito de fechar os nossos olhos, imaginar, nos imaginarmos, vivendo a vida que sonhamos, possuindo tudo que nós desejamos, e que Deus já nos prometeu, né? Em vez de gastar tempo, hoje ainda eu falava com uma pessoa, que nitidamente, de tão envolvida que está com os acontecimentos, com o que falaram, com o que fizeram, você vê que a mente está tão tomada pelas situações, que não saía outra coisa da pessoa a não ser, né, os acontecimentos. Ela não sabia falar outra coisa a não ser o que falaram, o que fizeram, o que aconteceu. Sabe, um disco furado, só fala daquilo, e não sai nada de diferente. E eu dizia para essa pessoa, você precisa, assim, decidir aqui, hoje, que você vai se desligar de tudo, porque talvez você não se deu conta, mas só está saindo de você, porque a boca fala, o coração está cheio, problema, né? Situações, o que falaram, o comentário, o que fizeram, só está saindo isso de você, não sai outra coisa. Por quê? Porque não tem nada mais. Você se envolveu, deixou o diabo se envolver, o diabo te envolver nas circunstâncias. Então agora você precisa fazer o que Deus disse para Josué fazer, meditar dia e noite, colocar para dentro a coisa certa. Porque na hora da pressão, da tentação, vai sair o que está dentro. Por que quando Jesus foi tentado, saiu dele, está escrito, né? Saiu dele a palavra, saiu dele resiliência, força, né? Ele declarou a palavra, porque era do que ele estava cheio. Então não vai sair a palavra, não vai sair uma atitude de fé, uma atitude positiva, se eu estou só me enchendo de coisas negativas. Então tem gente que precisa fazer isso. Parar, fechar os olhos, desligar de tudo, e meditar na palavra, imaginar a vida que sonha, se ver vivendo a vida que tanto deseja, acreditar nisso, porque a Bíblia diz aqui, depois eu volto aqui em Gênesis, mas a Bíblia diz em Marcos 11, 22 assim, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, repita comigo, creiam, que já o receberam, e assim sucederá. Tudo que vocês pedirem, tudo que pedirem em oração, creia que já recebeu. Você não tocou ainda, aquilo não está nas suas mãos, não foi concretizado, não foi materializado, mas no mundo espiritual, isso já
te pertence. Isso já é seu. E você precisa possuir no mundo espiritual. Declarar que aquilo já é seu, que você já está vivendo aquela vida que você tanto sonha. Amém, gente? O problema é exatamente esse. As pessoas até mandam, né? Tá aqui, ó. Se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar. Elas até fazem a declaração, elas até oram, elas até pedem, elas até determinam. Mas será que no coração estão crendo? Porque o detalhe está aqui, ó. O detalhe está aqui. E não duvidar. Não é só dizer ao monte, levante-se e atire-se no mar. Não é só orar, não é só pedir, não é só declarar. É você acreditar, não duvidar no seu coração. Porque nós temos que lembrar que quando a Sara riu dentro da tenda, o Senhor não deixou passar. O anjo viu e disse, por que Sara riu? O Abraão não viu, mas o anjo viu. O Abraão ficou, meio que em choque, imagino, como assim? Não vi nada acontecer. Mas lá dentro da tenda ela estava rindo e o anjo questionou, por que Sara riu? Por quê? Que ele não deixou passar? Porque mais do que o que eu falo e faço, importa para Deus o que está no meu coração. O que vai determinar tudo aqui fora é o que Ele encontra no meu coração. É o que Ele está vendo no meu coração. Então, quando o Senhor vier, achará fé na terra, diz a Bíblia, no finalzinho daquele texto da parábola da viúva, e do juiz iníquo. Quando o Senhor vier, Ele vai achar fé na terra. Quer dizer, quando Ele sondar o seu coração, essa terra é o seu coração, quando Ele olhar para o seu coração, Ele vai encontrar o quê? Ele vai enxergar o quê? Fé, convicção, ou dúvida, incertezas. Porque todas as vezes que Ele encontra isso, Ele não deixa passar. Ele questiona como questionou o riso da Sara. Ele envia a palavra, como ele apareceu para Abraão, dizendo, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande vai ser sua recompensa. Por que o Senhor disse isso? Porque ele já estava intimidado, ele já estava com medo de ter um fim diferente daquele que o Senhor prometeu. Ele já estava aceitando que o servo seria o seu herdeiro, então Deus enviou a palavra. Deus enviou a palavra, Deus tirou ele da tenda, Deus deu a imagem do céu estrelado para ele se agarrar, Deus trabalhou para ampliar a visão dele, para mudar a mentalidade dele, ampliar a mente dele, porque senão, embora tivesse uma promessa, a mentalidade incrédula, negativa, não permitiria ele viver a promessa. Compreende isso ou não? Quando uma promessa não se cumpre, não é que ela falhou. A falha não está em Deus. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela se cumpre. Mas se eu não creio, eu me saboto. Se você não crê, você se sabota. Se você crê errado, você se sabota. Se você crê numa mentira, você se sabota. Então eu preciso estar alinhado com a palavra. Deus precisa sondar o meu coração e enxergar fé no meu coração. Muitos dizem, será que Deus está me vendo? Ele está sempre nos vendo. Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando, a minha necessidade? Ele está vendo, ele sabe das minhas necessidades, Ele conhece as minhas dores. Só que Deus não responde necessidade, Deus não responde desejo, Ele responde fé. Eu acho interessante aqui, em Gênesis 31, o que Deus fala para Jacó. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então,
Deus vem e diz, enxerga o rebanho que você quer, que você precisa. Enxerga o tipo de rebanho que você quer. Porque eu quero te abençoar. Eu tenho visto o que Labão te fez. Eu tenho visto a injustiça que você está sofrendo. Nós conhecemos a história. E sabemos que, como o próprio Jacó disse, que se não fosse o temor de Deus, não fosse Deus na vida do Jacó, ele teria saído da casa do Labão pior do que ele chegou. Labão não tinha nenhuma intenção de favorecê-lo. Tanto é que tentou prejudicá-lo 10 vezes. Mudou o salário dele 10 vezes. Então não havia nenhuma intenção de abençoar, de favorecer. Jacó teria saído pior do que chegou na casa do Labão, se não fosse a fé, se não fosse o temor de Deus, se não fosse os passos de fé que ele deu, se não fosse a fé. Então eu gosto quando Deus vem e fala assim, olha, olhe e veja o que você precisa, porque eu tenho visto o que Labão te fez, só que eu também preciso ver a sua fé, então olhe e veja. Eu tenho visto a injustiça, eu quero te abençoar, agora enxerga o resultado que você precisa e haja a sua fé em cima disso. Dê passos de fé em cima dessa visão. E nós sabemos que o que ele fez não faz sentido algum. Não tem lógica o que ele fez. Ir lá e descascar alguns galhos, fazer listras, colocar no bebedouro, para os animais, né? Quando fossem se acasalar ali, né? Ver aqueles galhos listrados. Quer dizer, a ciência, né? Jamais diria que isso influenciou, né, na fecundação, na genética dos animais, mas foi a maneira como ele agiu a sua fé, deu luz ao que estava dentro dele, e Deus pôde agir. Deus pôde agir. Então Deus tem visto o que cada um tem vivido, tem passado, tem enfrentado, mas Ele quer ver mais. Ele quer ver a nossa fé em ação. Ele quer ver os nossos passos de fé. Ele quer ver o seu justo vivendo pela fé e não andando por vista, não acreditando nos seus sentidos, no que os seus olhos naturais veem. Abraão teve que crer contra a esperança, ignorar o que os seus sentidos diziam. Esses homens atraíram o sobrenatural para a vida deles, por conta da fé que praticaram. Dessa fé que não se explica racionalmente. Não se explica. Entende? O que ele fez não é lógico, não tem sentido, mas deu condições para Deus materializar o resultado que ele precisava. Então, olha e veja o resultado que você deseja viver, e haja a sua fé em cima disso, dê passos de fé em cima disso. Tenha na sua mente a imagem da vida que você quer viver, do casamento, de como você quer que seja a sua vida financeira, de como você quer a sua família, seus filhos. E feche os seus olhos e enxerga isso realizado.
Você que ora pela salvação da sua família, enxerga seus filhos, enxerga seu cônjuge, enxerga esses familiares na igreja. Toca na cadeira e profetiza essa pessoa aqui. Tantos já fizeram uso dessa fé, tantos já pela fé tocaram e declararam que o seu familiar estaria aqui liberto, transformado, convertido. E Deus converteu essa imaginação em realidade, esse sonho em realidade. Então nós precisamos fazer uso dessa mesma fé, aprender com as Escrituras, aprender com os exemplos, né? Não aceite uma vida inferior aquém da vida que Deus te criou, te chamou para viver. Ele te chamou para viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida que vai caminhando de glória em glória. Se essa não tem sido a sua jornada, então existe um problema de fé. Talvez eu sou um justo que ou não está praticando a justiça, está quebrando princípios, ou não está vivendo por fé, mas por vista. E fé natural, resultado natural. Mas fé sobrenatural traz resultados também sobrenaturais. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Peça nesse momento ajuda ao Senhor para entender, para discernir o que pode ser na sua vida um nó, um véu, um atrapalho, um obstáculo, algo que está bloqueando a ação de Deus na sua vida, as bênçãos do Senhor na sua vida. Foi depois que Ló se separou dele que Deus pôde mostrar a Abraão toda aquela terra que ele já via, mas que agora ele passou a ver como dele. Ele passou a olhar diferente para aquilo. Ele já estava vendo aquela terra, mas não como dele. Não com essa noção de que aquilo era dele, pertencia a ele e a seus descendentes. Então, nós não podemos olhar para as coisas como se aquilo jamais fosse nos pertencer. Como se aquilo estivesse muito distante da nossa realidade. Tem gente que não para imaginar a vida que gostaria de viver, porque dentro dele já está estabelecido uma fortaleza, uma mentira, de que ele não pode, aquilo está distante demais da sua realidade. E você precisa romper. Deus tem falado, né? Deus tem levantado esses trabalhos, esses clamores,
para rompimentos acontecerem. Nós temos que romper internamente. Nós temos que romper na mente. Como imaginou na sua alma, na sua mente, assim é. Então, se na sua mente já há as limitações, se você sequer consegue imaginar algo superior, é porque o diabo já o cegou com a incredulidade, já o convenceu das suas mentiras, que você é menos, e que determinadas coisas é demais para você. Então rompa com isso. Rompa com isso. Veja agora pela fé a família que você deseja ter, o casamento, os filhos, o emprego, o salário, o carro, a mobília da sua casa. Veja pela fé, enxerga sua saúde, seu físico, sua aparência. Tudo começa daí. Você não luta por algo que não sabe que existe, ou que não acredita ser possível atingir, viver. Então você precisa ter essa consciência. Não, essa vida é real, é possível. Viver essa vida, viver esse resultado, é possível. É para mim. Está ao meu alcance, sim. Como eu disse, talvez você venha de um contexto familiar onde o seu referencial foi muito baixo. Talvez a falta de possibilidades, informações, boas referências fez você se acostumar com menos, fez você acreditar que determinadas coisas não são para você. Mas isso não é verdade. A Bíblia está cheia de improváveis, de pessoas que Deus pegou lá de baixo, que Deus pegou, que Deus tirou lá, por exemplo, Davi do curral, de trás das ovelhas. Deus pegou o Jefité, o filho da prostituta. Deus pegou o Gideão, o menor da sua casa, da família mais pobre. Deus pegou a moabita, Ruth. Então, em nome de Jesus, você precisa crer como Jabes, fazer a oração de Jabes: Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras. E Jabes, que carregava no nome uma maldição, no nome carregava uma maldição, foi sentenciado ao nascer com um nome que carregava uma maldição. Tornou-se o homem mais nobre da sua família. Por quê? Porque ele não aceitou, porque ele acreditou diferente, não acreditou nas sentenças, nos rótulos. Talvez você ouviu por muito tempo que você não seria capaz, que você é burro, que você é menor. Tem gente que cresceu ouvindo essas palavras.
você nunca vai ser alguém na vida, você nunca vai passar disso, você nunca vai além disso, você não tem capacidade, você não é inteligente. E eu quero que você comece a declarar o contrário, a falar de si mesmo de forma altruísta, positiva e com fé. Eu posso, é para mim, eu sou capaz, em nome de Jesus. Senhor, eu oro nesse momento para que a Tua palavra, meu Deus, que é a única coisa que pode convencer uma pessoa, libertar uma pessoa, provocar mudanças, renovação mental. Eu oro para que a palavra do Senhor esteja descendo aos corações, que os corações estejam retendo a Tua palavra, meu Pai, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que não volta vazia, que sempre atinge o propósito, que o propósito esteja sendo atingido agora, meu Pai, que mentes estejam sendo ampliadas, meu Pai, que fortalezas estejam sendo demolidas, derrubadas agora, que tudo aquilo que ela acreditava não ser possível, não ser capaz, que agora ela esteja dizendo: eu posso, é para mim, eu sou capaz, que ela esteja ampliando a visão dela agora, meu Pai, que ela consiga se ver vivendo a vida que o Senhor planejou para ela, uma vida gloriosa, uma vida poderosa, uma vida pesada de glória, em nome de Jesus. E se ela estava, meu Pai, diante de situações problemáticas, negativas, passiva, acomodada, entregue, que ela se levante agora, meu Deus, que ela reaja contra isso, que ela diga que não vai mais aceitar essa situação, mas vai lutar contra, vai lançar mão dos recursos que tem, da oração, do jejum, vai buscar o Senhor, mas não vai aceitar menos. Eu oro ao Senhor agora para uma mudança de mentalidade, uma mudança de espírito, uma mudança de visão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por rompimentos internos, eu oro, meu Deus, para que ela seja capaz de visualizar tudo aquilo que o Senhor tem prometido e que ela, lá no fundo, tem sonhado, tem desejado, e muitas vezes o diabo tenta convencer que não vai acontecer, que não é para ela. Eu oro agora, meu Deus, para que os sonhos e as promessas que o Senhor já fez a ela possam gritar dentro dela, em nome do Senhor Jesus. Amplia a visão, meu Pai, amplia a mente, faz como o Senhor fez com Abraão, mostra a ela que é dela, mostra a ela que é para ela, mostra para ela que o que ela, meu Deus, não via como dela, ela já pode ver como seu, em nome de Jesus. Eu oro ao Senhor para que ela veja, meu Deus, como dela, o que ela tem pedido, que ela possua pela fé, que ela possua espiritualmente, que ela possua, porque no mundo espiritual, tudo que nós já pedimos, já apresentamos ao Senhor, no mundo espiritual já foi entregue, já é nosso. Aí se nós não vivermos internamente, não vamos viver aqui fora. Então, meu Deus, eu oro para que agora essa pessoa esteja possuindo pela fé, tomando posse pela fé, e nunca mais permita o diabo convencê-la das suas mentiras.
em nome de Jesus. Que ela chame a atenção do Senhor, meu Deus, através da sua fé, de passos de fé. Que ela faça como Jacó, meu Deus, dê luz à sua fé. Dê luz à sua fé. Que ela haja com base naquilo que ela acredita. A fé tem que nos mover, meu Deus, e eu peço que a fé mova essa pessoa a fazer aquilo que talvez não vai ser compreendido, não fará muito sentido, ou o menor sentido, mas que vai dar condições para o Senhor se manifestar. Seja lá quais forem as atitudes, as decisões, meu Deus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo a impulsiona, que ela dê esses passos, que ela ouse, que ela arrisque, meu Deus, que ela não pare diante da preocupação com o que vão pensar, o que vão dizer, porque a fé é a loucura do vencedor. A fé não se explica, a fé é a loucura do vencedor. Então, meu Deus, que ela haja essa fé. O Senhor tem falado de milagres inéditos, mas que exigem também passos de fé inéditos. Que ela dê esses passos e viva, meu Deus, milagres inéditos que vão deixá-la, não somente ela, mas a todos, maravilhados com o seu poder, com a sua glória. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, Senhor, e eu profetizo sonhos impossíveis se tornando realidade. Eu declaro, meu Deus, maravilhas, acontecimentos sobrenaturais, fora do comum, na vida, meu Deus, daqueles que estão entendendo a mensagem e mudando, Senhor, a sua forma de ver, de olhar, que estão, meu Deus, entrando nesse campo da fé, saindo desse campo natural, onde os sentidos falam mais alto, onde as circunstâncias, o que as circunstâncias falam, pesam. Ajuda, meu Pai, ela ignorar tudo que for preciso, mas ficar com a Tua palavra, com o que o Senhor falou, com o que o Senhor prometeu, com o que o Senhor está dizendo a ela. É o que eu te peço, que saia daqui um povo, meu Deus, para viver por fé, andar por fé, e assim caminhar a vereda do justo, de glória em glória, de vitória em vitória, porque assim o Senhor nos chamou para viver. Obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Deus, pelas mudanças que eu creio que já estão acontecendo aqui, na visão, na mente, no espírito de cada um. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.